Boa tarde, Juninho. Seja bem-vindo ao De Primeira. Obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo para a gente aqui no All Sport. Boa tarde você, PVC. Muito obrigado pelo convite aí. Muito feliz e lisonjeado por estar participando do programa. Muito agradecido mesmo pelo espaço. Espero que seja bem legal esse papo entre a gente. A gente que te agradece e também por toda a nossa produção aqui, o Thiago Braga sempre nos ajudando nessa função. Juninho, eu queria começar te perguntando, na verdade, depois eu passo a bola para o PVC. A gente vive talvez uma escassez de grandes nomes de laterais no futebol brasileiro, de forma geral, talvez. Antes a gente tinha aquela fartura, a gente se acostumou mal, né? Maicon, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo. Muito cara grande, na seleção principalmente. E aí, talvez a gente passa por um período de entre-safra. Eu queria te ouvir sobre isso, tua opinião sobre o panorama de laterais. E se você pode admitir ou não aqui para a gente no De Primeira, você não esperava ser convocado pela seleção do Diniz nessa data FIFA? Claro, você pontuou bem algo que a gente tinha uma fartura de laterais, grandes laterais, que representavam grandes equipes europeias. A gente fala de Roberto Carlos no Real Madrid, a gente fala de Marcelo, que vem praticamente batendo o recorde do Roberto Carlos no Real Madrid. E aí você vai para o lado direito, a gente tem Cafu, tem Mike, tem Daniel Alves. Então, assim, eram grandes laterais. E hoje a gente vê que a gente é um pouco precário na posição, mas precário num sentido de talvez de ter uma sequência, mas a gente tem grandes laterais, a gente tem um Danilo, que até agora vem sucedendo bem a parte da lateral esquerda, a gente vem como nomes como o Caio Henrique, foi convocado recentemente, Renan Lorde, enfim, a gente tem Arana, Carlos Augusto, a gente tem Alex Telles, que participou de Copa do Mundo, então assim, são grandes laterais e que precisam de passar pelo mesmo processo, é um processo de adaptação. Seleção brasileira é muito pesada, eu creio que eu vendo de fora, não fui convocado ainda, não tive a minha oportunidade, trabalho, inclusive, com esperança de um dia poder ser convocado e ter essa oportunidade, mas temos grandes nomes que precisam desse processo de adaptação, como qualquer outro profissional que vai defender a seleção brasileira. Mas em termos de ter expectativa, a gente sempre tem expectativa para ser convocado, a gente trabalha para atingir o nosso auge da carreira. E, claro, sempre tem aquele sonho, aquela esperança dentro do coração, mas isso não cabe a nós, cabe às pessoas que fazem parte da seleção, tá observando o nosso trabalho, enfim, e a gente continuar fazendo a nossa parte. Se a oportunidade chegar, agarrar com toda a força e poder dar sequência. Só para pontuar, na seleção brasileira foram convocados o Danilo, o Ian Couto, o Guilherme Arana e o Carlos Augusto, os laterais dessa convocação do Fernando Diniz. E para passar a bola para o PVC, eu escutei nosso amigo e companheiro jornalista também, o Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo, que a gente trabalhou junto tanto tempo, ele colocando que, num programa do Seleção Sport TV, ele falou isso. Para mim, o Juninho Capixaba é o único que está na seleção do campeonato, ele falou, independentemente de como terminar o Brasileirão. Foi a opinião do Alexandre Losetti, nosso companheiro, que eu lembrei agora, PVC. Mas numa função diferente, né, Juninho? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vi grandes jogos teus contra o Corinthians, por exemplo, você fazendo saída de 3 por trás, você construindo o jogo muitas vezes por dentro. Às vezes, o que eu consegui entender foi que o Caixinha chegou a falar sobre isso, mas você me corrige, eu posso estar falando bobagem. Às vezes é meio Manchester City, né? São 3 por trás, o lateral vem por dentro, quando era o Jadson mais ainda, faz uma dupla de médios, empurra 5 na última linha, e você é o cara que faz o AQ, o lateral construtor. Como é que foi esse trabalho? Quanto isso te ajuda? E quanto você acha que isso te tira de uma função de lateral esquerdo mesmo para a seleção? Ou só incorpora? Cara, você pontuou bem. Acredito que é um pouco, sim, do sistema Manchester City, porque o Guardiola trabalha muito isso, né? O Guardiola constrói a 3, coloca talvez o Rodri participando desse jogo interno para ajudar nessa saída de bola. Então forma esse quarteto no losango, com 3 saindo e 1 por dentro, e a gente tem 2 médios e formam praticamente 5 na última linha. Praticamente eu não estava adaptado a esse estilo de jogo. O Caixinha veio implantando para nós aos treinamentos e foi dando certo. Acredito que, na minha opinião, foi dando certo.
Eu vinha de um sistema onde eu atuava como ala e lateral, com o Juan Pablo Voivoda, e aprendi bastante a jogar nesse sistema. Estava muito mais acostumado, só que quando o Caixinha me traz nessa saída de bola 3, é um pouco novo para mim. Eu já acho que participei uma vez, se não me engano, com a saída de bola com o Voivoda, assim, mas como eu tenho um pouco de facilidade para jogar por dentro, por ter sido meio de origem desde a base, eu creio que o Caixinha talvez tenha descoberto uma novidade, trazendo o Jadson, trazendo a mim para fazer essa construção. Quando a gente não atua como terceiro, como você falou, como um AQ, a gente participa como um médio. Então, assim, a gente tem uma versatilidade muito grande. Então, a gente vai por dentro, a gente vai por fora, a gente faz saída de 3. E o Caixinha encaixou muito bem, você pontuou bem. Eu acredito que é quase um sistema do Guardiola, assim, que é o mais famoso hoje do mundo, é o que tem dado certo na maioria das equipes que jogam assim, e creio que o Caixinha tem implantado muito bem esse sistema. Ô, Juninho, nossa audiência aqui é participativa no chat e já está mandando várias perguntas. O Cláudio Vasconcelos, por exemplo, está perguntando assim: o Juninho Capixaba preferiu jogar no Bragantino do que no São Paulo em janeiro de 2023? E se sim, por quê? Teve isso? Cara, as pessoas não entendem muito bem, talvez, as nossas escolhas. A gente agradece muito quando a gente tem convites como proposta de clubes grandes como São Paulo, e eu creio que as pessoas às vezes não entendem o nosso propósito, mas eu vinha de um Fortaleza fazendo uma excelente temporada, eu tinha muitos contatos para outros clubes que não cabe a mim citar aqui, mas São Paulo era um deles, e acredito que estava quase tudo certo para ir ao São Paulo, mas eu sou muito religioso, assim, eu sinto muita intuição de Deus, sabe? Então, eu sou cristão, então eu procuro caminhar com Cristo, e caminhar com Cristo significa ouvir a voz de Deus, e às vezes a gente acha que indo para o São Paulo, a gente pode ser que tenha um desempenho, um grande clube, aquela coisa toda, mas talvez não é aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Então, eu e a minha esposa tomamos a decisão de vir para cá, porque era um novo desafio. Eu sou um cara que constantemente me desafio. E vim para o Red Bull Bragantino, uma equipe talvez de menos expressão no futebol brasileiro atualmente, era um desafio para mim, era um desafio crescer. E para mim manter a regularidade, talvez, eu não sei se o São Paulo seria uma boa opção, enfim, pelo tempo de oscilação, enfim, são diversas coisas que são decisões difíceis de se tomar, mas eu creio que tomei a decisão correta na minha carreira. Estou muito feliz aqui no Red Bull Bragantino e cheguei à semifinal de campeonato paulista. Não avancei na Copa do Brasil, mas tive a oportunidade de avançar na Sul-Americana, que foi um grande campeonato da gente, mas por talvez detalhe a gente deixou escapar das nossas mãos, e fazendo um grande campeonato brasileiro, que foi, para mim, o principal. Acredito que a liga principal é o Brasileirão, o campeonato que todo atleta quer disputar e está em alto nível. E para mim foi uma decisão difícil, mas assertiva nesse aspecto. Juninho, a gente estava falando do Tite dizer que vai brigar por Libertadores e parece irreal brigar pelo título. E aí a gente fala do Bragantino e não pergunta do título. Ia perguntar agora. Sim. Vocês... O Botafogo já é campeão ou o Bragantino pode ganhar o campeonato? Cara, hoje a gente está falando do Bragantino porque o Bragantino está em segundo lugar, o Red Bull Bragantino está ali, então as pessoas falam, dá para ganhar, não dá. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, a gente sabe a gente chama de gordura que o Botafogo construiu, e com muito mérito, uma meritocracia muito grande, um trabalho do Luiz Castro, onde entra o Pedro Lage e agora o Lúcio Flávio. Então, assim, a gente acompanha muito o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito acompanhado, são jogos de grandes, talvez, escalões que a gente fala, né? Grandes níveis, que é Botafogo, Flamengo, Vasco, São Paulo, enfim, eu vou citar todas as equipes, Palmeiras aqui. Então, hoje o Red Bull Bragantino está ali em segundo lugar. Talvez seria um patinho feio, porque no início do ano a gente estava sendo cotado a brigar por rebaixamento. Eu vi algumas pessoas, eu não generalizo, porque talvez pessoas que trabalham na televisão desmerecer o trabalho do Red Bull Bragantino. É uma equipe que vem crescendo há muito tempo e a gente tem mostrado a cada jogo, está em segundo lugar, em meio a São Paulo, Palmeiras, enfim, todas as equipes que tem, Flamengo. A gente sabe que a gente tem condição, mas sonhar com título nunca é ruim, cara. O Botafogo tem a gordura, mas o campeonato ainda não acabou, muita coisa pode acontecer. Mas a gente sabe da dificuldade de chegar, talvez a realidade hoje é a gente poder ir jogo a jogo, caminhando jogo a jogo, e
torcer para que possa acontecer tropeços do Botafogo, para que a gente possa brigar por título. Talvez seja essa a mentalidade atualmente. Nesse momento, a distância é de 9 pontos, né? O Red Bull Bragantino tem 46, o Botafogo 55. Você está vendo a tabela aqui com a gente no UOL Sport. Ô, Juninho, como é que é trabalhar no Red Bull Bragantino, que é um clube que não tem uma torcida numerosa, a gente sabe disso. Por outro lado, tem um investimento muito forte de uma empresa global, não é só aqui no Red Bull Bragantino que ela faz investimentos. Como é que é o dia a dia, assim, para quem talvez não tenha essa noção, mais acostumado a ver nos clubes grandes, que você tem a pressão de torcedor, mas talvez às vezes a situação financeira não tão tranquila. Paga em dia, tem salário atrasado ou não? Como é que é o ambiente e como é que é jogar num clube que tem esse investimento global, mas sem uma torcida tão pressionando no dia a dia? Cara, é diferente trabalhar no Red Bull Bragantino. A gente o jogador de futebol não tem que cuidar da parte financeira. Acredito que isso não deve ser o fator para o jogador estar cuidando para estar dentro de campo representando uma equipe. Para mim, o fator financeiro ele é primordial para que o jogador possa trabalhar em segurança e tranquilidade. Eu trabalhei em equipes que passou por um processo difícil financeiro, em atraso de salário, enfim, não vem ao caso, mas financeiramente a gente não tem o que falar do Red Bull Bragantino. A gente não tem que citar essa parte. E falando desportivamente, é diferente porque é um estilo de jogo europeu, a gente tem um treinador europeu, a gente tem um sistema de uma empresa e se trata de, talvez, de coisas que no futebol hoje, atualmente, a gente vê clubes com presidentes, enfim, hoje a gente tem um CEO, a gente trabalha de uma forma diferente, né? E o jogador, quando ele entende que se ele precisa, talvez, de torcida, de alguém buscando o tempo todo, estar pressionando ele para que ele possa atingir o alto nível e a equipe poder evoluir, cada um se policiando nisso, acredito que o jogador não vai jogar em clube nenhum. Acredito que isso não envolve uma equipe como o Palmeiras ou como uma equipe como o Red Bull Bragantino. Não tem diferença de torcida. A gente tem que entrar em campo com a nossa mentalidade. Hoje o futebol europeu mostra muito isso. A gente vê na Inglaterra, tem clubes que têm grande torcida, tem clubes que não têm grande torcida, mas que tem um elenco muito competente, chega em finais, talvez são campeões. Então, assim, a gente tem que trabalhar nessa forma de pensar. Para mim, se o jogador entrar pensando que torcida precisa pressionar ele e que talvez o clube precisa pressionar ele, está enganado. O jogador tem que se autopressionar todos os dias, porque ele trabalha no esporte de alto rendimento. E a gente vê isso muito na seleção brasileira. Quando a gente atinge esse nível de seleção brasileira, a gente sabe que a gente está no auge da carreira. Só que se a gente só pensar em atingir esse nível e para mim já deu, tá bom, o jogador não vai a lugar nenhum. Então, assim, trabalhar no Red Bull Bragantino é diferente, porque a gente tem essa parte diferente, assim, de torcida, a gente não tem uma massa para nos incentivar. Talvez isso a gente possa conquistar ao longo dos anos, a gente fazendo parte da história do Bragantino, trazendo mais torcedores, enfim. Mas é diferente trabalhar aqui. Aqui a gente tem que se cobrar cada dia, sem pensar que torcida faz diferença para nós nesse aspecto de cobrança. Você que está com a gente no chat, deixe seu like, se inscreva no canal para a gente ter mais convidados como o Juninho Capixaba. PVC. Então, a pergunta séria é uma pergunta banal, sim, mas é curiosidade. A séria é se você teve proposta do CSKA e agora do Mônaco, onde está o Thiago Escuro como CEO. Faz essa, depois eu faço a banal. Eu tive sim uma proposta agora do CSKA, foi legítimo, foi uma proposta oficial. Inclusive, eu estava... acredito que talvez me preparando mentalmente para uma oportunidade na Europa. E do Mônaco, só conversando com o meu agente, eu acredito que ele traz aquilo que é legítimo para mim, fala, a gente tem isso, você quer, você não quer, como é que a gente trabalha, com qual caminho que a gente segue, e a gente trabalha muito próximo, eu e o Adriano Spaduto, que é o meu agente hoje, a S-Futebol. Então, assim, a gente trabalha muito próximo para poder tomar decisões. E chegou essa proposta oficial. Para mim, era muito interessante para a minha carreira, pela idade que eu atingi, acredito que 26 anos, atingindo talvez a minha melhor performance no futebol brasileiro atualmente. Talvez seria o momento ideal para que eu pudesse ter uma oportunidade na Europa, e sim, foi legítimo. Mas o do Mônaco eu não tenho como te responder. O Adriano Spaduto, que está na audiência aqui, o empresário do Juninho Capixaba, do nosso de primeira. Diga, PV, agora manda a banal aí. A banal é a seguinte: você nasceu em Cachoeiro do Itapemirim. Isso. Mas você viveu lá, você viveu em outro lugar. Quem nasce em Cachoeiro do Itapemirim gosta de Roberto Carlos? Cara,
Gosta, acredita que gosta, sim. O Roberto Carlos é um grande cantor, a gente sabe que ele é o rei da nossa música, então, como a gente tem o Rei Pelé, como a gente fala Rainha Marta, né? E, enfim, diversos outros, acredito que o Roberto Carlos é o nosso rei da música, então, quem nasceu em Nasceu em Cachoeira Cachoeira do Mirim. e Nasceu em não Cachoeira do gosta, Mirim. é. Que você gosta de Roberto Carlos? Cara, eu não sou daquela moda antiga, não, mas eu gosto muito de escutar, para lembrar assim, um pouco de lá, que eu vou muito pouco hoje. Atualmente é uma correria muito grande, mas Meu Pequeno Cachoeira é muito legal de escutar. É uma canção que ele fez para nossa cidade. Tem uma que ele fez para a novela. Ai, agora não vou recordar o nome, mas Esse Cara Sou Eu também é muito legal. Tem algumas músicas que eu escuto, mas não com frequência. Se eu falar que eu escuto frequência também, eu tô mentindo. Cachoeira Muito do Mirim legal, é muito legal. terra do Juninho Capixaba e do Roberto Carlos. Por isso que ele é Juninho Capixaba, afinal de contas. E Eu uma longa história esse Juninho Capixaba. Por quê? Qual é a história? Cara, eu estava subindo no Profissional do Bahia em 2015 e ia ter uma oportunidade, tinham 3 Juninhos comigo. Então, assim, você imagina para o treinador chamar Juninho, você... É igual o Arsenal hoje, grita Gabriel, viram 3, né? Então, exatamente, você imagina com qual Gabriel ele está falando. Pois Mas é. aí o nome de guerra, assim, que eu vi muitos grandes jogadores como Juninho Pernambucano, então, assim, levando o seu nome, o seu estado, a sua cidade, eu decidi, na minha opinião, como eu vi que não havia nenhum Juninho Capixaba, eu falei, talvez seja o momento de eu fazer um pouquinho diferente aqui. Tem muitos Juninhos pelo mundo aí, então eu vou de Juninho Capixaba. E eu até me surpreendi, porque eu achava até que o Juninho fosse um pouco mais experiente e velho, de tanto que eu já vejo ele jogando aqui. Me surpreendi com a tua pouca idade, de 26 anos. Eu achava que você era já até mais experiente por te ver jogando bem há tanto tempo aqui no nosso futebol. Imaginei que já fosse até um pouco mais experiente. Para fechar da nossa parte, vou fazer 2 para você. Primeiro, projetar esse confronto com o Santos na Vila Belmiro, o time que vem subindo, né? Está brigando ali na parte de baixo da tabela, vem de 3 vitórias consecutivas, vocês lá na parte de cima, mas vocês também estão embalados. Como é que você vê esse confronto? E da onde vem essa tua facilidade de se comunicar, de ser tão bem articulado nas palavras? É o que a gente percebe muito facilmente te ouvindo e conversando contigo, Juninho. Falando do Santos, eu acredito que a gente sabe da crescente, a gente acompanha os adversários que a gente vai enfrentar, e só que a gente não olha muito para o adversário, a gente olha para o jogo. O Caixinha deixa muito claro para nós que o mais importante de tudo é o próximo jogo. Como eu estou fora, eu talvez vou falar pouco para que quem pode falar melhor são meus companheiros que vão entrar em campo, mas a gente vê o confronto como um confronto do próximo jogo. A gente não olha para Santos, ou enfim, para Palmeiras, para São Paulo, a gente olha para o jogo. E olhando para o jogo é um confronto muito difícil, onde a gente vai jogar na casa do adversário, uma Vila Belmiro, a gente sabe da força do Santos, mas a gente também conhece o momento que o Santos está vivendo, então talvez é uma crescente, saindo de uma zona difícil, que é a zona de rebaixamento. Então, é um confronto difícil que a gente tem que ir lá, tem que se comportar bem, fazer uma grande partida para que a gente possa conquistar a vitória, para que a gente possa continuar brigando no topo da tabela. Acredito que isso é o mais importante falando do confronto, assim. E falando sobre a comunicação, cara, eu sempre fui um cara comunicativo. Eu sou um pouco hiperativo e trabalhando no futebol a gente trabalha com pessoas. Eu vejo muito o Diniz falando sobre esse lado ser humano, assim, da pessoa. Eu acompanho bastante as entrevistas que ele dá quando está no Fluminense, enfim, acompanho bastante, tanto o Tite como o Diniz, eles olham muito o lado ser humano, enfim, o Caixinha, todos os treinadores olham esse lado, e eu gosto dessa parte do futebol, que é a parte comunicativa. A gente trabalha com talvez 30 jogadores no elenco, então você tem que ser comunicativo. Se você não é comunicativo, você talvez não se dá bem com todos. E eu procuro ser essa pessoa, a pessoa que se dá bem com todos, que se comunica muito bem, que é sincera, que se importa com o lado do ser humano, mas que também procura evoluir o lado profissional, que para mim o mais importante é o ser humano, para que o profissional esteja bem. E essa parte da comunicação talvez venha um pouco disso, de se importar um pouco com esse lado. Dá para perceber que você dá importância a isso, porque fica claro na tua entrevista como as suas ideias são nítidas e a gente consegue entender muito bem o que você está dizendo e falando. Só me ocorreu mais uma aqui, já te agradecendo, Juninho, pela participação com a gente ao vivo aqui no De Primeira. Eu vi um corte de uma entrevista que o Pedro Caixinha deu para o Flow Esporte Clube, podcast no qual, inclusive, eu faço narração lá de Série B do Campeonato Brasileiro aos domingos. O pessoal falou que ele foi nota 1000 ali no bastidor, enfim, no dia a dia. E ele falando que ele não olha para título, ele pegou uma média, pediu para os analistas de desempenho, todo mundo do clube, pegar uma média de pontuação do Campeonato Brasileiro no final do primeiro turno e fazer a média em cima daquilo que o Red Bull Bragantino precisava estar
para atingir os objetivos dele. É assim que ele trabalha no dia a dia, não mirando em título? Como é que é isso? Cara, você falou do bastidores, assim, o Pedro é sensacional, assim, tem que rasgar elogios, porque é um cara ser humano, assim, primeiro de tudo ele se importa com o nosso lado, e isso, talvez não seja só eu, mas diversos atletas do elenco gostam do trabalho do Pedro, gostam do que o Pedro mostra para nós, porque ele se importa muito com a gente, e isso que ele mostrou no bastidores, talvez para vocês, é aquilo ali é o Pedro Caixinha, é um grande treinador incrível que tem tudo para evoluir no futebol. E falando sobre essa questão, ele visa muito essa parte. A gente começou com uma porcentagem no campeonato e a gente colocou como objetivo, é aqui que a gente vai? Então é nesse caminho. Então todos seguem o mesmo caminho. Se um está indo um pouco para a direita, a gente pega, puxa, não, o caminho é esse aqui. E a gente tem, sempre que a gente atinge uma meta, a gente bota outra meta, e assim sucessivamente. Então o Pedro colocou isso desde o início do campeonato, tanto nas competições que são Copas, como o Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos. Então a gente colocou a nossa meta e a nossa meta é estar aqui, a gente vai buscar essa meta e chegamos nessa meta, ele chega e pergunta para nós, estamos satisfeitos? Ou a gente pode buscar mais? Ele é muito competitivo, então ele acaba nos instigando ele tira muito isso de nós, a competitividade é muito grande. Então ele, chegamos aqui, a gente quer ir aqui. Então a gente vai junto, coloca a bola, um plano e vamos lá. Esse é o objetivo e a gente busca. Acredito que esse é o objetivo. O homem tem um plano e está deixando até aqui o Red Bull Bragantino na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, 46 pontos. Aí, sonhando com vaga direta na Libertadores, é algo concreto, palpável nesse momento, embora esteja bem bolado, né? A gente vê, por exemplo, aqui até o Atlético Paranaense, até o Galo, 40 pontos tem o Galo ali, e o Red Bull Bragantino com 46, são 6 pontos de diferença separando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times. É bastante gente ainda nessa briga pela vaga na Libertadores. Juninho, quero te agradecer por disponibilizar teu tempo, pela ótima entrevista aqui para a gente no De Primeira. Saiba que as portas estão abertas se você quiser retornar e fala para o pessoal lá do Bragantino, fala, se quiser lá no De Primeira, o Azam e o PVC também estão esperando vocês. Obrigado, viu, Juninho? Eu que agradeço a você, o PVC, pelo tempo aí, cara, papo muito bacana, muito feliz, e obrigado pelos elogios, e espero voltar aqui para a gente bater esse papo novamente. Quem sabe com o Juninho no futuro sendo convocado pela seleção, ele volta aqui e conversa com a gente sobre a convocação. Fechado? Fechado. Obrigado, meu amigo. Valeu, PVC. Grande abraço. Perdão, que o microfone estava mutado, PVC. Fala de novo. Não, eu falei uma coisa que o jornalista não tem que falar, mas não tem problema. Falei parabéns pelo trabalho desse ano. Tá jogando muito. E é muito bom de ver o Bragantino jogar nesse sistema, hora você fazendo construção por dentro, hora como lateral, hora como médio. Eu que agradeço, PVC, pelo elogio.